Olá novamente. Está de volta aqui ao curto-circuito o Gil Dorei da Mebo Games. Olá, Gil. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado. Estou muito contente, sou grande fã de jogos de tabuleiro e o que eu te queria perguntar primeiro era para me explicares isto aqui, pá, o Miscadas. Vocês na Mebo Game criam jogos? Nós criamos jogos e também compramos licenças internacionais para Portugal. O caso destas novidades que chegaram agora, nós em setembro vamos ter muito mais novidades, que é o normal para o Natal, mas agora para o verão trouxemos estas três novidades, que é, um deles é o Miscadas, que era é o irmão do Mistaques. O Mistaques nós empilhamos cadeiras, no Miscadas escadas se empilham e tens mais desafios para pôr, e o que é interessante é que podes juntar os dois assim e fazer pilhas muito maiores e ser um desafio muito maior. Que assim, depois, para além desse, temos este que é o Tumble, este aqui assim, que tem mas estas há pouco a pecinhas. explicar-nos as regras. Sim, tem umas pecinhas de madeira e que se lança um dado e ele indica que peça é que nós devemos pôr e como é que devemos pôr a peça. O que é interessante neste jogo é que tem um bocadinho mais de estratégia do que um empilhar normal ou tirar normal, como é conhecido o Jenga ou assim, que tem estas pecinhas, umas brancas e umas amarelas, que saem aqui no dado. Na peça amarela tu não podes tocar mais em nenhuma peça que esteja onde ela esteja, e na peça branca ela não pode também ser mexida. Sim. E portanto é muito mais estratégico a ver quem é que não derruba menos peças destas. E este aqui assim, o Kushi Express, isto é uma tradição da Ásia, este jogo que chegou-nos da Coreia do Sul, em que tu vais fazer, o teu objetivo é umas cartas em que te indicam-te qual a espetada que tu tens que fazer, e tu tens uma série de peças e tentas fazer, ver quem é que faz mais depressa uma espetada que está indicado. Pronto, e este é super divertido também e está com materiais fabulosos e é muito engraçado. Vocês foram a salvação, vocês, pronto, no geral, mas os jogos de tabuleiro, a salvação de muita gente nesta quarentena. Posto assim, talvez. Em termos de aborrecimento. Sim, os jogos de tabuleiro ajudaram na quarentena, quando nós estávamos um bocadinho mais sozinhos, digamos assim, não podíamos estar com um grupo de amigos assim. Nós notámos uma grande subida de vendas também nos puzzles. Ok, sim, porque vocês também têm puzzles. Nós temos alguns puzzles, sim, mas uma coisa que nós notámos é os jogos de tabuleiro hoje em dia modernos são, acima de tudo, jogados por grupos de amigos. Sim. Por pessoas que vão à casa dos outros, etc., ou encontram-se em cafés, etc. e tudo. E isso não pôde acontecer. Também, não é? Para famílias também. E as famílias que já usavam os jogos de tabuleiro continuaram a usar, e nós notámos que houve alguma compra, etc. Mas não compensou, digamos assim, a perca que é de nós o contacto direto de vender, e nas lojas, e nós temos imensas lojas, e principalmente nas grandes superfícies, é onde se vende em Portugal mais jogos de tabuleiro, e nessa altura não se vendeu muitos jogos de tabuleiro porque estavam mais preocupados com outras coisas muito mais importantes. Eu passei a minha quarentena com colegas de casa, amigas minhas, e não tinha um jogo de tabuleiro porque tinha acabado de mudar de casa, e dei por mim a rogar pragas aos meus amigos, onde eu vou à casa deles jogar, porque não tínhamos nada. Mas realmente faz online. muita companhia. Também é o game se vende online. Eu cheguei ao cubo de ligar a uma melhor amiga e pedi para eu me levar a casa um jogo de tabuleiro. E deixar à porta. Puzzles, mas eu queria te perguntar, porque sim senhor, é giro, é entretenimento, é muito útil, mas não te sentes um bocado responsável por imensas zangas entre amigos e irmãos? Pensas nisso? Jogos? Não pensas nisso, claro. Todo, isso não. Eu sou muito má perdedora. Posso fazer uma faca boa para cortar carne, para fatiar bem, ou para cortar o pão ou fruta, e pode ser usada para outras coisas mais disparatadas, não é? Eu até vi que no vosso site vocês têm as regras dos jogos, e eu até achei que na altura era para, quando há aquelas discussões de nunca joguei assim, eu é que então vamos lá ver como é que são. E assim vocês ali, deixam tudo claro. Jogos de tabuleiro têm um grande defeito em relação aos videojogos, é que é preciso ler as regras. Pronto. Mas não me sinto nada responsável por isso, pelo contrário, até sinto responsável de uma maneira mais positiva, que é promover uma maneira lúdica das pessoas estarem juntas, e como da última vez que eu estive cá, disse que eu acho que os jogos de tabuleiro tornam-nos mais humanos.
aproxima-nos, porque estamos mais perto, nós estamos a viver o que interessa, a parte educativa dos jogos de tabuleiro, é nós estarmos à volta de uma mesa e saber como é que eu me comporto socialmente, como é que eu sei ganhar ou perder, como é que eu me divirto Isso é que é a parte essencial dos jogos de tabuleiro. Porque eu sou muito má perdedor, irrito-me imenso, desisto a meio, chamo Não, nomes. desistir é que não pode ser. Não, pá, e às vezes faço pior, que é assim, em vez de desistir, estrago o jogo, sabe? E batota? Assim ninguém ganha. Escondes uma peça. Tudo, faço Mas tudo. claro. Olha, Gil, se tivesses de escolher um jogo, qual é que escolhias? De todos os que tu tens? De todos os que eu tenho, Todos. isso é muito difícil. Isso é a mesma coisa que só escolher um filho. prato, Só escolher um filho, ou assim, não dá. Então, não dá mesmo assim. Ok, vou perguntar de outra forma. Qual é que achas que foi o jogo mais jogado neste confinamento? Pelas famílias, pelo pessoal em casa? Ou se calhar aprenderam mais. Dos nossos, eu calculo que tenha sido ao Caravelas, ao Reis de Portugal, Já nos ao trouxeste Mistacos, aqui. sim, ao Mistacos também. Assim, acredito que tenha sido desse, assim. E não dos vossos? meus jogos, o que eu gostaria que fosse jogado mais ou assim, que é um jogo muito especial para mim, é o Estoril, que é 1942 do Estoril, que é um jogo de espionagem, pronto, mas é um jogo muito mais estratégico, etc. E é um jogo que me diz pessoalmente, porque eu sou o autor, tenho aqui o jogo. Tu és o autor desse jogo, que nos trouxeste... Sim, exatamente. Que Alguns é de onde jogos eu que sou, no caso. Não nos interessa nada. Cascais, Estoril, nada mesmo. Exato. E imagina, Gil, se eu tiver uma ideia para um jogo... Olha lá, mandar a dica. Não, pá, já tenho, sabes, é um objetivo de vida isto de criar um jogo de tabuleiro. Posso ligar-te? Podes, Para a mas Nebo? Não. isso é uma boa pergunta, assim, até no nosso site está isso, assim, eu não avalio ideias, eu avalio jogos de tabuleiro, Ok. como editor. E, portanto, muitas pessoas dizem assim, pá, tenho uma grande ideia para jogos. E eu todos os dias tenho imensas ideias para jogos. Mas uma coisa é ter uma ideia, outra coisa é criar se um resulta jogo, efetivamente. criar que se resulta. E por isso é que eu digo sempre, quando alguém diz, eu tenho uma ideia, ok, eu digo, manda-me as regras. Vocês, como é que é E isso é uma grande distância entre. É como ter uma boa ideia para um programa ou para um livro. E depois assim, criá-lo. eu não chego a uma editora e digo assim, tenho uma grande ideia para um romance, agora escrevam-no. Não, escreva você e eu vou avaliá-lo. Eu vou avaliar se é uma coisa interessante ou não, porque depois, a partir daí, existe um trabalho enorme, de 1 a 2 anos de trabalho, até chegar ao mercado, das lojas. Sem dúvida. E vocês, testar os vossos jogos é brincar. Vocês jogam... O Gil disse que não era Sim. bem assim. A última Pois. vez que esteve cá... Isso é a mesma coisa que pensar que um tipo que gera um bar passa o dia todo a beber cervejas. Quer dizer assim, não é bem assim. No fundo. Não é bem assim. Ele vai ter que experimentar muitas cervejas, é verdade, mas há uma grande responsabilidade. Uma coisa, não estou a dizer, não me estou a queixar. Claro, É um prazer enorme o meu trabalho e ainda hoje de manhã estive a fazer isso e ontem tive o dia todo a testar protótipos de autores com quem estamos a trabalhar. Mas é um prazer, de facto, é um prazer fazer isso, assim. Mas E é desafiante também. mas vemos de outra maneira diferente. Eu, quando estou a ver os jogos, quando estou a ver o autor, estou muito mais preocupado a pensar assim, será que isto vende, será que isto interessa assim? E não é tanto o meu gosto, mas é saber se o jogo está bem feito. Para não perder a magia também. Sim. E o Gil tem muitos familiares e amigos que ligam a pedir jogos e Não, para Casa de testar. Ferreiros, Espeto de Pau. A sério? Pois. Sim. Essa Eu é uma coisa. chego à sala, as minhas filhas vêm-me com o jogo de tabuleiro e eu, quando levanto a cabeça, elas desapareceram logo. Olha, Gil, muito obrigada por teres vindo e Obrigada, trazido os Gil. teus jogos. Eu vou ver se experimentamos alguns. Podem ir ao site. Podem ir também ao site. Muito Também é uma obrigada. Games. Muito obrigada, Obrigado, eu. Gil. Até já. Obrigado. Até já.